Fala lojista que acompanha aqui o nosso canal da Hub Class. Lojista, hoje eu quero trazer para vocês um tema muito importante. Nessa aula eu quero falar sobre remuneração de time de vendas, time comercial. Você sabia que como você comissiona o teu time, como você remunera a sua equipe comercial, isso vai dizer muito sobre o comportamento deles, se eles vão abraçar mais a empresa, se eles vão trabalhar mais, se dedicar mais e até o último dia do mês se dedicando em busca das metas. Isso vai depender muito do como você remunera eles. E eu quero começar falando dos erros mais comuns na hora de você estruturar um comissionamento para o teu time. As empresas normalmente erram 3 detalhes básicos. Primeiro, erra no desenho das metas. Você faz a meta errada, não sabe como definir uma meta. Ou você coloca uma meta impossível, que não faz nenhum sentido, você desmotiva o teu time de vendas, ou então você coloca muitas vezes uma meta muito fácil. Ele bate aquela meta e aí depois fica enrolando ao decorrer do mês. São erros bem comuns. É importante que para desenhar essa meta, obviamente aqui não é um treinamento sobre metas, a gente pode fazer isso numa outra aula, mas quando você desenhar a sua meta, você precisa avaliar os seus últimos 3 meses. Considera o que você faturou, o que você vendeu nos últimos 3 meses. Isso é muito importante para você ter uma base. Um outro ponto, não é só isso, você tem que entender a sazonalidade. Esse mês atual que você está desenhando a meta, tem alguma coisa em especial? É Dia das Mães? É Natal? Dia dos Namorados? Tem alguma data especial que vai aquecer o mercado? Tem algum evento especial? Ou algo negativo? Por exemplo, é um mês mais curto? Tem muito feriado? A sua loja não vai funcionar por algum período? É importante você avaliar a sazonalidade. A terceira avaliação que você tem que fazer são os recursos que você vai aportar. Quanto você vai investir em marketing? Você vai aumentar o seu investimento em marketing? Você vai fazer algum tipo de patrocínio, algum tipo de evento? Você está contratando mais pessoas? Vai ter mais mão de obra? Ou seja, esses 3 pontos são importantíssimos para você definir uma meta bem assertiva. Então, o primeiro erro é jogar uma meta qualquer, um número qualquer, sem analisar e sem realmente ser assertivo na escolha desse número, tá? O segundo erro está atrelado também à meta. É que a maioria das empresas só tem uma única meta, e isso é um erro. Porque se você bate essa meta muito rápido, o vendedor tende a dar uma relaxada depois, ou então essa meta pode ser muitas das vezes um pouco distante, um pouco difícil de ser atingida. Então a maneira ideal de você fazer é ter entre 2 a 3 metas diferentes. A gente chama isso de meta, super meta e ultra meta, ou seja, são metas progressivas. Mesmo que você tenha atingido a sua meta mínima, você vai buscar uma meta maior ao decorrer do mês. Ou seja, vocês sempre vão trabalhar para uma super meta, que seria a meta ideal, a meta mínima é obrigação, ela tem que ser atingida e de preferência no meado do mês ou antes do mês terminar, mas se vocês buscarem a ultra meta, vai ser aquele melhor mês para todos. Então desenhe entre 2 a 3 metas, que é o que seria ideal para a sua empresa, e venda essa meta para o teu time de vendas. É importante também que você motive, que você direcione, dê caminhos, ferramentas e recursos para que eles atinjam essas metas, tá? Um outro erro também comum, aí eu trago o terceiro erro comum das empresas na hora da remuneração do time de vendas, é fazer somente o salário fixo. Você dá um fixo, às vezes até considerável para o teu vendedor, mas ele não tem variável. É importantíssimo você diferenciar o fixo do variável. Isso está claro para ele, que ele tem um valor fixo, ele tem as tarefas que ele vai precisar executar para poder fazer sentido aquele pagamento fixo que a empresa tem, um custo fixo que a empresa tem com ele, mas a depender do trabalho, da dedicação, do esforço e das metas atingidas, ou seja, do desempenho dele, ele vai conseguir desbloquear comissões e bonificações para além do salário que ele tem. Ou seja, você não pode ter um time de vendas que ganha 100% fixo, e tem empresas que cometem esse erro. O vendedor, ele é o mais próximo de um empreendedor, ele é um intraempreendedor. Então é extremamente importante que ele tenha uma carreira em bonificações, ou seja, que ele possa atingir metas e desbloquear incentivos e comissões para além do salário fixo dele. Isso vai motivá-lo e vai fazer com que ele queira buscar todas as metas que a empresa colocar na mesa para ele. Mas nesse vídeo eu quero te ajudar a estruturar o teu processo de comissionamento. Sei que as empresas cometem muitos erros e depois desse vídeo você não vai mais cometer erro na comissão do teu time de vendas, tá? Inclusive, muitas empresas ficam testando, mudando toda hora os formatos. O formato que eu vou te passar aqui, ele já é validado
tá? Pela minha empresa. Então, eu tenho empresas no varejo, aqui também, que é uma agência, uma empresa também de educação. Nosso time de vendas te remunera nesse formato que eu vou mostrar para vocês. E você pode estar utilizando na sua loja, mudar para nunca mais ter que mexer. Pode ter certeza que esse formato é mais do que validado e vai ser muito funcional no teu negócio também. Vem comigo que eu vou te mostrar no quadro como que funciona. Olha, eu vou mostrar para você 2 modelos aqui de comissionamento. Aí vai depender do teu modelo de negócio, do teu momento de empresa, mas os 2 que eu vou mostrar aqui vai servir como base, como estrutura para você desenhar aí na sua empresa, tá? Mas antes de eu explicar, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, clica aqui, se inscreve. Se você já é inscrito ou não é, também curte, para que o algoritmo entenda que esse vídeo é bom, que essa dica é boa e que possa chegar para mais empresários também. Então aqui eu desenhei 2 formatos. O primeiro exemplo é múltiplo de salário. Então você tem um salário fixo para o teu vendedor, seja um salário mínimo ali, 1.620 no momento que eu estou fazendo esse vídeo, seja R$2.000, R$2.500, vai depender do nível de senioridade, da região, da cidade, mas eu botei aqui como exemplo R$2.000. Vamos supor que o salário fixo do seu vendedor seja R$2.000. As metas você vai definir, como eu disse, meta, super meta e ultra meta. Aí vai ter um número, seja no faturamento, seja no número de volume de produtos, né? Dependendo do segmento, do produto que você trabalha, do que fica melhor para você controlar ali, tá? Aqui no caso, vamos supor que seja em faturamento ou em número de aparelho, não importa. Ele atingiu a meta estipulada do mês, ele recebe um salário adicional de bonificação. Ou seja, o salário dele dobra. Então, se ele recebe 2.000 quando não atinge a meta, caso ele atinja a meta, dobra o salário. Ele recebe 2 salários, que seria R$4.000 nesse caso. Se ele atingir uma super meta, vamos supor que ele bateu essa meta no dia 20, no dia 25, será que ele vai desistir? Ele vai querer puxar mais, ele vai querer, nesses últimos dias, puxar a super meta. Então, atingindo a super meta, ele recebe um salário e meio adicional. Seriam R$3.000 de bonificação, daria um total de R$5.000, juntando o fixo e o variável. A outra meta seria o fixo mais 4.000, ou seja, mais 2 salários adicionais, e ele chegaria a um total de R$6.000 de bonificação juntando com o salário. Isso atingindo o melhor resultado estipulado pela empresa, que seria a ultra meta. Então você precisa desenhar uma meta super atingível, que é aquilo que é a obrigação. Você tem que desenhar também uma meta que seria legal, ideal, onde a empresa deixa uma boa lucratividade, e uma meta quase impossível. Não é impossível, mas é aquela desafiadora, aquela meta realmente cabeluda, que tem que trabalhar muito, dar o melhor resultado possível naquele mês para poder atingi-la, tá? Então você desenha essas 3 metas e faz por múltiplo de salário. Observação: você também pode criar incentivos semanais. A depender da sua margem de lucro, da estrutura e do momento da tua empresa, você pode, por exemplo, se você tem mais de um vendedor, você pode botar ali uma bonificação para quem tiver a maior taxa de conversão, para quem for o melhor vendedor do mês, ou o melhor vendedor da semana, quem tiver a melhor taxa de conversão da semana, e assim por diante. Por exemplo, nós fazemos a distribuição dos leads da empresa via CRM de acordo com a taxa de conversão. Ou seja, o vendedor que teve a maior taxa de conversão, ele recebe mais demanda, ele recebe mais leads. Isso é bom para a empresa e bom para ele, que tem a oportunidade de fazer mais vendas. Tem empresas também que separam por qualidade de lead. Se você tiver alguém que faz a pré-venda, que qualifica o lead antes de passar para o vendedor, você pode passar os melhores leads para os melhores vendedores, os que mais vendem, os que têm a melhor taxa de conversão, os que têm mais experiência, assim por diante. Então esse tipo de incentivo semanal ou mensal ou de distribuição de lead também é muito importante para que você tenha ali mais maneiras de incentivá-los a entregar o melhor resultado. Trazendo para vocês agora o segundo exemplo. No segundo exemplo, é uma comissão progressiva. Então aqui está como, por exemplo, para uma loja de celulares. Eu tenho uma loja de celulares e numa loja de celulares, pelo faturamento e tudo mais, não é tão interessante fazer o comissionamento, porque o vendedor ele pode se apegar ali ao faturamento e às vezes querer vender um produto que é mais caro, mas não necessariamente é o produto que dá mais lucro para a loja. Ele pode também meio que deixar de lado os cross-sells, né, os produtos adicionais que são extremamente importantes para uma loja de celulares, por exemplo, vender um acessório, uma capinha, esse tipo de produto tem muito mais margem em percentual do que o aparelho propriamente dito. Ou seja, é interessante que você comissione nesse modelo de negócio aqui por aparelho, ou seja, por cada aparelho vendido, você faz um comissionamento. E aqui eu estruturei da seguinte maneira: meta, super meta e ultra meta, como ali em cima, só que aqui tem um número de aparelhos. Se o vendedor vender menos do que a meta, que seria até 39 aparelhos, ele está
fora da linha de metas e ele recebe um mínimo de R$20 por comissão. Você pode até puni-lo, você pode botar R$10 de comissão ou até mesmo não comissioná-lo. Se a tua empresa é uma empresa que investe muito em marketing, que tem muita estrutura e para você é inadmissível um vendedor vender menos de 49, por isso que isso vai depender de cada empresa. Tem empresa que 49 aparelhos pode ser a super meta. Tem empresas, como por exemplo a minha, que 49 é um péssimo resultado. Então vai de acordo com cada empresa a questão da meta, tá? Aqui um exemplo, né, esporádico, um exemplo aqui imaginário, mas você não precisa se prender a esse número. O número você vai estipular de acordo com o tamanho da tua empresa e, como eu falei, avaliando os últimos 3 meses, momento de empresa e tudo mais. Mas seguindo o exemplo, aqui você pagaria R$20, daria um total de 2.780, contando os 2.000 de fixo, que está no exemplo anterior, também está aqui, tá bom? Na meta, ele atingindo a meta que seria entre 40 e 49 aparelhos no mês, a comissão já sobe para R$25, ou seja, isso impacta no número de todos os aparelhos vendidos. Olha a diferença que já dá aqui no bolso dele. Fica R$3.225. Atingindo a super meta, entre 50 e 59 aparelhos, a comissão já sobe para 30. É R$10 a mais por aparelho, caso ele não bata e caso ele bata a super meta. Uma diferença grande, trazendo para o contexto o número de vendas. Ou seja, num total fica R$3.770 de salário mais comissão. E uma outra meta que seria mais de 60 aparelhos nesse exemplo, seria R$35 por aparelho, daria um total de R$4.100, juntando ali o fixo mais o variável. E no caso de uma loja de celulares, você tem que incentivar muito o comissionamento nos cross-sells, ou seja, vender a capinha, acessórios, né, em geral, ali um seguro para o celular. É muito importante que você trabalhe também esses produtos, incentive o seu vendedor a oferecer esses produtos, porque na maioria dos casos é o produto que mais dá margem para esse tipo de negócio. Ou seja, coloca mais uns 2.000 de possibilidade de comissão ou até mais. Acho que como a sua margem, né, para quem tem esse tipo de negócio, como a sua margem é alta nesse produto, você pode até comissionar mais. Eu, por exemplo, dou de 7 a 15% de comissão no faturamento dos acessórios vendidos. Ou seja, o acessório, como é um produto em volume, mas a margem é alta, você pode comissionar por faturamento. Já o aparelho não é tão interessante comissionar por faturamento. Pegou? Então esses são os dois exemplos aí, basta você escolher qual se adequa mais à sua realidade. Por exemplo, aqui na Hub Class nós fazemos o formato número 1, que é um negócio B2B, né? Não é um produto físico, é outro tipo de negócio. Já no meu varejo, né, na minha loja de celulares, por exemplo, eu faço nesse formato aqui. Escolha o melhor, adapte para a sua empresa e seja feliz. E não só seja feliz, mas faça as pessoas felizes, porque sucesso de verdade é o sucesso que se multiplica. Ou seja, a gente empreende, mas a gente empreende para impactar também a vida de outras pessoas e os seus colaboradores, para eles seguirem motivados, animados e ficarem muito tempo com você, você precisa remunerá-los da maneira adequada. E se você chegou até o final desse vídeo é porque você gostou do conteúdo, então você precisa se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Tá? Toda semana a gente está subindo conteúdo aqui de quem vive do varejo, quem tem negócio e quem pode ensinar conteúdo prático e aplicável para o seu negócio. Já se inscreve, compartilha com o teu sócio, com aquele amigo que é empresário também, que eu tenho certeza que ele vai gostar desse conteúdo aqui. Até o próximo vídeo.